Saudações, quinto anos, iniciando mais uma aula de Geografia, na página 346. Aí nós vamos continuar, nosso conteúdo sobre setores de economia, primário, quando é o setor agropecuário, ou seja, setor primário quando lidar com a terra, plantando, criando ou extraindo. Setor secundário é o setor industrial, que transforma os produtos, que transforma a matéria-prima, que é produzida no primeiro setor, em produtos. E o terceiro setor é o setor do comércio e dos serviços. Então, o primeiro setor, ele produz produz a matéria-prima. O segundo setor transforma, o terceiro vende, mas também vende serviços, que não são necessariamente produtos, como professor, advogado, médico fazem. O comércio e serviços no passado e atualmente. Então temos aí, por exemplo, duas imagens de uma agência bancária. Pessoas em fila de banco para pagar contas nos anos 60. E jovens retirando dinheiro em caixa eletrônico 2018. Atualmente, em 2020, você paga as contas pelo aplicativo, então tornou-se ainda mais fácil. Número 1. Descreva com um colega como foi retratado o serviço bancário em 60, em 2018. 2. Hoje em dia, as pessoas precisam sempre ir às agências bancárias para efetuar operações financeiras? Explique. Então, elas sempre precisam ir ao banco para sacar dinheiro, para pagar alguma conta, para transferir algum dinheiro para alguém? Enfim, pensa e responde. Temos aqui: o avanço da tecnologia proporcionou grandes mudanças tanto no comércio quanto nos serviços. A tecnologia é a responsável pela extinção de algumas profissões e postos de trabalho, mas também pela criação de novos, como os relacionados à telefonia, à informação, à internet e aos satélites, por exemplo. Quando os primeiros telefones começaram a funcionar, eles eram aparelhos muito caros e acessíveis a poucas pessoas. Para fazer uma ligação, primeiramente, as pessoas tinham de entrar em contato com um operador de telefone, ou seja, uma telefonista. Era ela que fazia a conexão por meio de cabos entre as duas pessoas. Hoje em dia, podemos fazer as ligações diretamente, portanto, essa é uma profissão que desapareceu com o avanço da tecnologia, ou seja, a telefonista. Primeiro você pega o seu telefone de casa, o fixo, você entrava em contato com a telefonista e ela fazia conexão com outra pessoa. Agora com satélites não precisa mais, então é uma profissão que está extinta. 3. Pesquise outra profissão que tenha desaparecido por causa do avanço da tecnologia. Por que você acha que isso aconteceu? Então pesquisei mais profissões que não servem mais, que hoje em dia não são mais necessárias. E o que você acha? As máquinas tendem a automatizar tarefas que eram realizadas pelas pessoas, aumentando a rapidez de atendimento aos consumidores e diminuindo a ocorrência de erros. Entretanto, deve-se destacar que o atendimento por máquinas é mais impessoal e nem sempre consegue resolver as demandas específicas dos clientes. No comércio, a tecnologia também tem influenciado os hábitos do consumo. Os consumidores podem pesquisar produtos e preços em vários estabelecimentos comerciais antes de decidir qual produto e onde comprar. Podem, inclusive, comprar pela internet. Você e seus familiares costumam comprar produtos pela internet? Por quê? E respondo: eu costumo comprar pela internet? Principalmente em 2020, no meio de uma pandemia, é mais comum se comprar online. Mas aí, o que você responde? Faça você mesmo. Entreviste um de seus responsáveis sobre o trabalho que ele exerce. Faça as perguntas e escreva aqui as respostas de seu entrevistado. Depois da entrevista, compartilhe suas descobertas com seu professor e seus colegas. Pergunte ao seu pai ou à sua mãe, tá? Pode escolher um dos dois. Avô, tio, enfim.
Meu pai é comerciante. Ele trabalha no setor terciário e as pessoas que vivem com você, em que setores trabalham? Então, qual o seu trabalho? Você vai entrevistar uma pessoa, sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, sua tia, vai perguntar qual o seu trabalho. Tá. A que setor da economia ele pertence? Aí você vai pensar, trabalha na agricultura, criando animais, ou extraindo do solo petróleo, ah, por exemplo, ouro, diamante, para esse setor primário, trabalha com a terra. Secundário na indústria e terciário no comércio ou nos serviços, tá? Então, onde vai se encaixar? Advogados, serviços, médicos, serviços, enfermeiros, serviços, farmacêuticos, serviços. Então, qualquer desses postos, por exemplo, professores. A escola faz parte terciário, porque você paga por um serviço, que é a educação, que é um serviço de ensino, tá? Agora, existem outros, uma indústria que monta carros, ou então um agricultor. Cada um pertence a um segmento diferente. Você usa alguma tecnologia em seu trabalho? Qual ou quais? Mais uma pergunta para o entrevistado. Esse trabalho sempre foi realizado com o uso de tecnologias ou antes ele era feito de outra maneira? Explique. No meu caso, professor, ele era feito, né, de forma pessoal. Ainda que nós vamos voltar ao atendimento normal, o professor hoje pode optar pela aula online, o que não acontecia antes. Então, antes não havia essa possibilidade, hoje existe possibilidade de aulas online e atendimento até mesmo pelo WhatsApp. Em sua opinião, a tecnologia ajuda ou ajudaria na realização do seu trabalho? Por quê? Sim, em atendimentos à distância ajudaria bastante, como tem acontecido. Algumas desvantagens no uso da tecnologia de seu trabalho? Aí a pessoa tem que pensar se existe alguma desvantagem ao usar tecnologia, tá? Super desafio. Algumas profissões desapareceram com as novas tecnologias e outras foram seguir surgindo. Vamos viajar no tempo? Imagina o mundo daqui a 50 anos. Como será essa sociedade? Que novas tecnologias terão aparecido? Será que as profissões de hoje ainda existirão? Pense em uma nova profissão que será criada para esse mundo que você imaginou. Represente uma profissão com um desenho indicando como será esse trabalho. Faça uma legenda explicando sua criação. Então, tenta pensar um novo trabalho super tecnológico para daqui a 50 anos. Desenhe isso pra gente. Atividades finais. Temos aí, ó, número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, segmento do primeiro setor ao último setor, ok? Ali foram comprar alface, se eu não me engano é alface, né? Ou não, é maçã, perdão. Foi lá no setor primário, comprar as maçãs, levaram para a indústria, colocaram em... Gente, eu acho que é uma maçã, né? É uma, é uma fruta. Vou acreditar que é uma maçã. Pegaram a maçã, levaram para a indústria, né, vou colocar em caixinhas. Eu não sei se é um suco da fruta em caixinha ou se é, enfim, a fruta na caixinha. Acredito que pode ser um suco. O primário, ele vem produzindo, o secundário transformando, o terciário fazendo, né, a venda. Então, identifique nas quais imagens representam os setores da economia: primário, secundário e terciário. 2. Ainda observando as imagens da atividade anterior, explique a relação que há entre os três setores da economia. Fácil demais dessa relação, tá? 3. Observe a tabela. Qual setor mobiliza a maior parte da mão de obra no Brasil? Então, você vai olhar na tabela, tem uma porcentagem, tá? Então, pessoas que trabalham, por exemplo, na agricultura, pecuária, produção florestal, aqui quase 10%. Na indústria geral, na indústria de construção, no comércio, nos serviços,
faça uma porcentagem, uma soma, e verifica qual setor ele utiliza mais trabalhadores. Por que você acha que isso acontece? Tá. Aí você vai explicar por que isso acontece, ok? Entendendo que nas cidades, né, com a dinâmica das cidades, com a dinâmica urbana, esse setor específico ele é mais expressivo, por questões de urbanidade, né? Porque na cidade é mais interessante esse tipo de serviço que os outros. 4. Observe a imagem da indústria a seguir. Que tipo de indústria está sendo mostrada, tradicional, moderna ou de ponta? O que vocês acham? Olha a imagem. Aí a imagem tem uma legenda assim: robôs em uma indústria de vidros. B. Como você chegou a essa conclusão? C. Cite uma vantagem e uma desvantagem desse tipo de produção industrial. Temos mais duas imagens. Número 5, tá? Uma fábrica de tecidos em 1835 e homens fabricando placas de metal em uma oficina. Complete a tabela comparando os trabalhos executados nas duas imagens. Manufatura ou indústria? Manufatura é trabalho feito com as mãos. Indústria tem um maquinário. Tipos de mão de obra. Mão de obra humana ou, né, mão de obra aí feito pelas máquinas. Máquina manufaturada. Maquinário. Existe sim ou não? Existe ou não maquinário? E produtividade. Maior ou menor? Mais rápido ou mais lento? 6. Observe as ilustrações e pinte o quadradinho de azul nas que representam as atividades de comércio e de amarelo nas que representam o setor de serviços. Então é comércio, azul é serviços. Vamos lá, ver se não estou falando besteira aqui. Azul, comércio e amarelo, serviços. É isso. Azul, comércio, amarelo, serviços. 7. Os equipamentos de segurança são importantes para as pessoas que trabalham na indústria. Crie um slogan para um cartaz sobre prevenção de acidentes na indústria, incentivando os trabalhadores a utilizar esses equipamentos. Porque nas indústrias tem que usar capacete, cinto, roupas adequadas, senão pode sofrer acidentes, queimaduras e tudo mais, dependendo da indústria. Então é importante que exista um serviço que se chama segurança do trabalho, que são específicos para ficar fiscalizando as pessoas para que elas não se machuquem. 8. Observe a imagem e responda às atividades. A. O que você entendeu por comércio informal? B. Lembrando que comércio informal é exemplo, tio, camelôs. O que você entende por isso? B. Por que ele pode ser considerado prejudicial para a economia de um país? Será que é prejudicial mesmo? Eu não acho. Mas, responda aí. Por que muitas pessoas se dedicam a essa atividade? Tio, mas você não acha, mas o livro acha? Porque, segundo a economia, trabalhadores informais não pagam impostos. Então, o governo deixa de contribuir. Ou seja, as lojas pagam impostos, o governo recebe e distribui. Contudo, se o rapaz está ali, ou a moça está ali, né, como camelô, vendendo capinha de celular, lanche, é porque ele não conseguiu emprego nessas lojas. Então, o desemprego gera o trabalho informal. Então, é a falta de emprego, é a falta de acesso, né, que não acontece, que gera esse tipo de cargo. Então, eu não acho prejudicial, eu acho necessário. Melhor estar vendendo um trabalho informal do que estar roubando por aí, não é verdade? Então, eu discordo que atrapalha, mas você pode concordar com isso. Não é um problema discordar de mim. Por que muitas pessoas se dedicam a essa atividade? Como camelô, você vai à praia. Você não vai na praia, você vai à praia. Você vai à praia e você vai ter pessoas vendendo picolé, açaí, óculos escuros, enfim, esse tipo de coisa. Por que muitas pessoas se dedicam a essa atividade? Como nós já conversamos, provavelmente elas são desempregadas, elas não conseguiram se inserir em outras atividades. Então elas vão para o trabalho informal. Eu não acho que atrapalha a economia, na verdade eu acho que é uma necessidade. Então, se a pessoa está trabalhando, ela tem dinheiro, né, ela vende o seu picolé, o seu açaí,
na praia, seu óculos escuro, ela tem dinheiro para ir ao mercado, para ir à padaria comprar. Então, de toda forma, ela continua ajudando aí o governo e a sociedade. Lê o trecho da notícia. Pacientes de 43% das cidades do Ceará viajam a outro município para obter serviços de saúde. Pacientes percorrem mais de 700 quilômetros por mês para ter acesso a serviços de saúde devido à falta de estrutura na cidade onde vivem. Gente, 700 quilômetros é muita coisa. De Magé a... É basicamente de Magé a Cabo Frio, de Magé a Angra dos Reis, quem já foi. Dá 200 quilômetros de Magé a Cabo Frio ou de Magé a Angra dos Reis. 200 quilômetros. Imagina 700. Né? Quase 4 vezes mais. Então, eles andam muito atrás de serviços de saúde. A que tipo de serviço a notícia se refere? B. O serviço mencionado da notícia é público ou privado? C. De acordo com a notícia, ele está adequado às necessidades das pessoas? Por quê? 10. Quais serviços automatizados, robotizados, tá? No setor terciário você conhece? Escolha 2 e recorte imagens em jornais, revistas e na internet ilustrando sua pesquisa. Escreva uma legenda para cada um deles. Caso não seja possível colar ilustrações, você pode desenhar. Terceiro setor, tá? Comércio ou serviços. Será que algum desses já utilizam máquinas? Temos exemplos muito claros bem na nossa cara, presta atenção. Então vocês façam aí. Relembrando, tá? Tentem relembrando, tá super fácil. E, ó, estrutura de economia. Secundário, temos aí, ó, os tipos de indústria, né? Tem a escola tradicional, moderna, de ponta. Terciário, temos o comércio, temos os serviços. Comércio, serviços, esse serviço temos o nome ali, né? Privado, público, indústria de ponta, serviços, indústria tradicional, comércio, indústria moderna. Estou aqui em cima, tá? Vocês vão verificar se a indústria, no caso, é tradicional, moderna ou de ponta. Aqui abaixo, vamos verificar também, encaixa a palavra comércio, depois verificar aí se é privado, se é público, enfim. Queridos, é isso. No final, eu envio o gabarito. Beijo, beijo.